Alguém quer compartilhar um texto, um testemunho, Aleluia. contar uma bênção? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Testemunho. Amém. Pode falar. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou alegre de estar aqui. Esse culto aqui na casa da minha mãe, do meu pai. Graças a Deus. A igreja Leopoldina, eu não falo isso, foi fundada, parte dela, 90 ou 100% dela na casa, começou na casa, nessa casa aqui. Eu louvo a Deus por isso. E com isso Deus tem sustentado a nossa família, a nossa casa. Aleluia. E tudo tem sido uma bênção, né, Glória a mulher? Deus. A nossa fé. Aleluia. E falando sobre, o Ronaldo falou sobre testemunho, eu até viu, foi ontem no banco, eu estava no banco, não sei que dia. Terça-feira, eu estava sem um tostão furado no bolso. Aí eu fui no banco, lá coloquei o cartão, vou botar o cartão, ver se tem alguma coisa aqui. Eu tinha zerado na conta, tinha recebido tudo. Aí chegou lá, irmão, tinha R$800 na minha conta. O mês do ano passado nem sabia nada. Deus Pai, tá vendo? Então, testemunho aí, ele está reforçando a nossa fé, que Deus está do nosso lado. E foi lida a leitura emocional aqui, que os passos do homem bom, né? E temos passos do homem bom no seu caminho se comprar. E tem uma ilustração. Glória a Deus. Seu José. Seu José, ele tinha uma vaquinha. E a vaquinha dele chamava Malhada. Fala, a vaquinha chamava Malhada. E ele pegava o leite dessa vaquinha. Deixa eu falar aqui. Ele pegava o leite da vaquinha, fazia um queijo, levava pra rua, vendia. Só que o José não gozia o meu pai, tinha muitos filhos, mano. Tinha 14 filhos. Imagina, com 14 filhos, criar uma família dessa, irmão, 14 filhos apenas uma vaquinha. Qual o nome da vaquinha? Malhada. Então todo dia ele levantava cedo, tirava o leite, fazia o queijo, levava pra rua. Só que um dia ele falou, meu Deus, eu tenho muitos filhos e só com o leitinho só com esse queijinho da Malhada, não tá dando pra criar minha família não. Tem muito menino passando necessidade, eu comprando um angu, nem bem que o angu mais tá dando. Eu antigamente comprava um angu, comprava farinha, comprava um arroz, eu não comprar um angu e um pouquinho de torresmo para criar minha família. Aí ele falou, meu Deus, toma providência para mim. Me ajuda, eu preciso sair dessa. Aleluia. O que ele tinha? Uma vaquinha malhada. Então, certa feita, ele foi dormir, à noite, chorou, foi dormir, pediu a Deus para ele fazer, tomar uma providência. Ele foi dormir, e naquela noite ele esqueceu a vaca dele fora do curral. Ela fica debaixo de uma árvore. E naquela noite, onde ela abriu, uma grande tempestade veio. E quando vem tempestade, vem o quê? Então ele deixou a vaquinha dele, irmão. O único meio de sustento dele era aquela vaca. Ele deixou a vaca dele lá fora. O que você acha que aconteceu com a vaca dele? Mas não pediu a Deus para ajudar ele. Ele pediu a Deus para providência. O que você acha que aconteceu com a vaca dele? O que aconteceu, irmão? Funcionário geral. A Malhada morreu. Ele acordou cedo, quando ele foi lá, esquecia a vaca Maria, não estava no curral. Foi esperar debaixo de uma árvore, tinha caído um raio, matou a vaca. E agora? Que tribulação. Ele pediu a Deus a providência? Irmão, aquele homem estava focando apenas no leitinho da Malhada. Quando a Malhada morreu, o olho dele abriu. Ele tinha mais coisa para fazer. O dinheirinho que ele tinha, ele começou a perceber o tamanho da terra que ele tinha. Foi na rua, comprou um saco de milho, plantou na terra dele todinha.
Então aquele homem que vivia em dificuldade, depois que a malhada morreu, Deus abençoou a vida dele grandemente. Às vezes nós perdemos naquilo que nós estamos, ser humano é assim, né? Ser humano só olha para aquilo que ele está vendo. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, Deus nosso negócio, Deus é conosco em todo tempo. Nós estamos perdendo algo de uma porta se fechou. Saiba que Deus vai abrir outra porta. Aleluia. Mais alguém quer compartilhar o texto? Aleluia. Não? É novela. Glória. Aleluia. Glória, igreja, nessa noite. Glória, aleluia. Amém. Graças a Deus, estamos bem nessa noite. Aleluia. Aqui. Glória a Na casa do Senhor. Eu vou com o Senhor. Aleluia. Né? Porque, graças a Deus, eu dizer, né? Porque eu estou aqui. Glória. Fruto do trabalho. Ô, glória. Da casa Aleluia. e aqui eu comecei a louvar o Senhor. E aqui eu recebi os convites dela. E hoje estou em louvor do Senhor. Glória. Então eu agradeço primeiramente a Deus, mas depois eu agradeço a ela. Então tudo começou aqui. Então, fruto do trabalho da casa da igreja. Então eu louvo a Deus essa família. Ô, glória. Aleluia. Vamos estarmos Aqui louvando a Deus. Podemos
Alexandre. Glória a Deus. Dedicação nessa noite, né? Podemos buscar através da palavra de Deus. Está dentro do que Deus tem para nos falar através da palavra dessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Pai do Senhor com os irmãos, né? Amém. Também estou feliz de estar aqui essa noite, né? Poder estar aqui essa noite participando do culto, né? Adoração no nome do Senhor. Aqui em Salmo 128, se puder ficar em pé, aqui, Salmo 128. Diz assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 128. Oh, meu Deus. Diz assim, irmão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aproveitar para orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede poder estar aqui. Agora, Senhor, será a tua palavra anunciada aos nossos corações. Precisamos, Senhor, de ouvir esta noite. Fala conosco esta noite, Senhor, porque a tua palavra é alimento. A tua palavra, Senhor, é sustento da nossa vida espiritual. É sustento, Senhor, para a nossa alma. Aleluia. Nos conduz, ó Deus, à salvação. Fala conosco, meu Deus, pela tua palavra, da forma que só o Senhor sabe falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode orientar os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Poder estar aqui essa noite, né? Numa reunião como essa, né? Uma reunião de família. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a base da sociedade da família, né? Sabemos que por aí já começa como que se forma a igreja. Né? A igreja não pode ser formada se a família não tiver base. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E o culto começa em casa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O culto começa em casa, a família é a base da sociedade e Cristo é o sustento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Estamos aqui essa noite porque Deus sustentou a nossa vida. Muito obrigado. Deus tem sustentado a cada um que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E está escrito em Isaías 64 que nunca se viu um Deus como esse que trabalha para aquilo que nele espera. O trabalhar de Deus às vezes chega a ser um pouco demorado na nossa vida, mas é a forma que Deus trabalha, né? As formas que Deus trabalha acabam sendo mistério, né? A Bíblia diz que tem coisas que Deus revela, porém tem coisas que Deus oculta. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que Deus oculta é o trabalhar dele. Por exemplo, milagre, quando alguém recebe um milagre, aleluia, da parte de Deus, o maior milagre, na minha opinião, irmãos, o maior milagre é a transformação de alguém. Esse é o maior milagre que existe, a transformação da vida de alguém, né? Alguém que outrora andava com mexia com droga, mexia com coisas erradas, agora Deus pega ele, traz para a sua presença, dá um banho de azeite, derrama sobre ele poder, batiza com o Espírito Santo, restaura, faz dele um vaso novo na sua mão. Esse é o maior milagre que existe. O milagre da salvação, né? da graça salvadora ou da graça regeneradora. Aleluia, que Deus traz o homem para a sua presença, regenera ele e faz dele uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o milagre de Deus
nós podemos entender que milagre de Deus não tem como explicar, né? A medicina não consegue explicar, a ciência não consegue explicar, os estudiosos não conseguem explicar e nem os historiadores conseguem explicar o que é milagre de Deus. Aleluia. Por exemplo, como é que alguém pode explicar, aleluia, Moisés com apenas um cajado de madeira na sua mão, aleluia, abrir aquele mar, aleluia, sendo que os seus adversários vinham atrás, aleluia, para destruir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que Deus sempre tem uma saída, irmão. Deus sempre tem escape, só que Deus nunca chega atrasado, né? Às vezes é o homem que precipita e acaba fazendo como Saul. O homem acaba precipitando e fazendo como Saul, né? Hoje em dia muitas pessoas estão buscando aonde não tem, né? Foi o que aconteceu com Saul. Primeiro Saul, aleluia, ele só foi levantado como rei de Israel a pedido do povo, não porque Deus queria, mas a pedido do povo. O povo pediu, Deus levantou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que ele foi buscar aonde não tinha Deus, né? Agora tem uma diferença de quem passa pela situação difícil, né? Quem passa pelas situações difíceis esperando em Deus e quem passa pelas situações difíceis sem Deus na sua vida. Quem passa pelas situações difíceis, aleluia, com a vida de qualquer jeito, com a vida toda desconcertada, errada, sem ter Deus na sua vida, ele está correndo um grande perigo. Está correndo um grande risco, aleluia. Mas quem passa na presença de Deus pode passar o que passar e Deus sempre vai ter uma porta de escape. Deus vai ter uma porta de escape no tempo certo para a vida daqueles que servem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A maior responsabilidade, irmão, quando Deus chama um homem para a sua presença, aleluia, Deus coloca sobre ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus confia em cada um de nós. Deus, quando chama alguém para a sua presença, aleluia, sobre ele está uma grande responsabilidade. Mas a maior responsabilidade está sobre Deus que te chamou. Está sobre Deus que nos chamou. Porque Deus confia em nós. Deus confia naquele que Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o mundo não confia, né? Muitos são assim. Muitos não confiam que o homem é capaz. Muitos não confiam na chamada de alguém. Aleluia, no ministério de alguém. Muitos não confiam no que Deus pode fazer pela vida de alguém, né? E por causa disso, muitos até criticam, até julgam. Louvado seja o nome do Senhor, né? E pensam, criticam, julgam. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus deposita na sua igreja a confiança dele. Deus confia no seu trabalho. Deus confia no ministério que Ele colocou na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma chamada que Deus coloca, aleluia, na vida do seu povo, na vida de cada um que Ele chama na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um dom, tem um talento que Deus coloca na vida de cada um, aleluia, que Ele chama para a sua obra, Ele chama na sua presença. E esse talento não pode ficar enterrado, aleluia, porque o mundo precisa conhecer quem é Deus. O pecador precisa saber, aleluia, quem é esse Deus poderoso, aleluia, que pode fazer sinais, prodígios e maravilhas. E para isso Ele conta com a sua igreja. Para isso Ele conta comigo, aleluia. Deus conta com a minha vida e com a tua vida, aleluia, para levar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Independente se vão ouvir ou não, independente se vão dar crédito ou não, o importante é que essa responsabilidade de pregar a sua palavra, Deus depositou na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, né, se olharmos segundo a palavra de Deus, nós vamos ver vários atributos que o próprio Deus, ou o próprio Jesus, aleluia, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, ele aleluia, ele chama a sua igreja.
né? Deus chama a sua igreja como ministro de Deus, né? Deus chama a sua igreja como noiva do Cordeiro. Deus chama a sua igreja como sacerdócio santo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor, né? A igreja de Deus tem muita importância na terra. Somos propriedade peculiar de Deus, né? Propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que isso significa? Isso significa que a igreja do Senhor tem um dono. Aleluia! A igreja do Senhor não anda sem direção na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não é como muitos pensam que alguém que serve a Deus, aleluia, é maluco, é doido. Não é. Aleluia, não é como muitos pensam. Muitos pensam dessa forma. Alguém que ora demais, aleluia, é chamado de fanático. Alguém que faz algo para Deus é chamado de doido, de maluco, mas não é dessa forma. A igreja de Deus sabe para onde que ela vai. Ela sabe para onde que ela está caminhando e ela conhece o Deus que ela serve. O importante é que Deus se faz conhecer para a sua igreja. Deus se faz conhecer para quem quer conhecer a Ele. Aleluia! Algumas formas que Deus se revela para a sua igreja, né? A forma mais importante, mais especial que Deus se revela para a sua igreja, aleluia, que é uma forma indispensável, é através da sua palavra. E a maior da profecia que existe, a maior de toda profecia que existe, que muitos não dão crédito, é a palavra de Deus. Porque o que acontece hoje é que muitos vão atrás de revelação, muitos vão atrás de profecia, e quando essas pessoas vão atrás de profecia, mas não tem uma estrutura para ouvir uma profetada ou para ouvir algo que não é de Deus, acaba saindo da presença do Senhor. Quem tem estrutura consegue suportar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem estrutura, quando ouve uma revelação, uma visão, ou recebe uma profecia que não vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele sabe que Deus não falou com ele. Aleluia! E por isso ele não abandona a fé. Por isso ele não abandona a fé. As pessoas que não têm estrutura, que não, aleluia, que não suporta, não tem estrutura para ouvir o que não é de Deus, aleluia, acaba nunca mais voltando à igreja. Acaba nunca mais participando de um culto. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante nós entendermos que o chamado de Deus, que Deus tem na nossa vida, aleluia, é um chamado especial. Deus tem um chamado especial porque a igreja de Deus tem um dono chamado Jesus Cristo de Nazaré, e em breve irá buscar a sua noiva. Em breve ele descerá do céu com a trombeta de Deus na sua mão, ele descerá sobre a nuvem do céu, aleluia, e ele vai chamar a sua igreja através do som da trombeta que vai tocar. Louvado seja o Senhor. A maior esperança e a maior expectativa da igreja do Senhor é essa, de aguardar o arrebatamento dela, aleluia, e ir ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. O Senhor virá sobre a nuvem do céu. Está em Tessalonicenses capítulo 4. Ele virá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Imediatamente aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e vão encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero naquele dia ver a face adorada do Senhor. Eu quero naquele dia ter alegria, ter o prazer, ter a vontade imensa, aleluia, de ver como é Jesus, de ver como é o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, vai ser muito maravilhoso, irmão, naquele dia, poder contemplar a face do Senhor Jesus, aleluia, que deu a sua vida por nós, aleluia, e naquele dia vai servir, aleluia, ele próprio vai servir a sua igreja, na sombra do Cordeiro, aleluia, após passar todas as coisas, a Bíblia diz que andaremos. A Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouro, veremos o mar de cristal, os muros de jaspe, aleluia, a nova Jerusalém, que também é chamada de tabernáculo de Deus, aleluia, que está guardando a igreja do Senhor.
naquele dia vai entrar pelas portas. Naquele dia a igreja do Senhor vai entrar pelas portas e vai, aleluia, e vai entrar na cidade santa do nosso Deus, no tabernáculo preparado por Deus, aleluia, e Jesus vai dizer: vinde a mim, como está na sua palavra, benditos de meu Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmão, porque este mundo não tem mais nada para oferecer, aleluia. O pecado pode até ser bom, aleluia, mas tem uma coisa que é melhor do que o pecado, é a presença do Espírito Santo, aleluia. Nada pode substituir a presença do Espírito Santo na vida da sua igreja. É por isso que o Senhor disse na sua palavra: não entristeçais o Espírito Santo, aleluia, o qual guarda a igreja até o dia da redenção. É o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, ao encontro de Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É bom demais servir a Deus, aleluia. Não existe nada melhor, aleluia, do que servir a Deus, aleluia, porque Deus não abandona os seus. Pode o homem abandonar, pode a família, pode parente, irmãos e amigos, aleluia. Podemos passar por decepções, por aflições, porque ninguém está livre disso, aleluia. O próprio Jesus sofreu na pele, ele veio como homem, sofreu como homem, mas venceu como homem, provando e mostrando que nós podemos vencer se estivermos nele. Ele veio como homem e provou que todos podem vencer, aleluia, quando está de conformidade com a sua palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu, e se ele venceu, aleluia, foi para mostrar que nós também podemos vencer, aleluia, e naquele dia encontrar o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia glorioso será esse! Os corpos serão transformados, louvado seja o nome do Senhor. Num piscar de olhos, quem tiver vivo, num piscar de olhos, em fração de segundo, os seus corpos serão transformados, louvado seja o nome do Senhor. Em corpo celestial, a Bíblia diz que assim como é o corpo do Senhor Jesus, será o corpo da sua igreja, um corpo de glória, um corpo glorificado, semelhante ao do santo, a mandaracébia, Suramatai, Tocabatai, Mandarai, da Gaciúca, Mandaracébia. Dia glorioso será esse. Por isso vale a pena passar o que passar nessa terra, vale a pena passar pelas aflições, pelas adversidades, aleluia, porque não passamos sozinhos. Deus não deixa a sua igreja passar sozinha. Se passares pelo fogo, Deus disse que estará com a sua igreja. Se passares pelo mar, não irá submergir, aleluia, porque Deus toma a sua noiva, a sua igreja pela sua mão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que nós nessa noite venhamos entender, aleluia, que vale a pena servir a Deus, vale a pena negar, renunciar a cada dia, aleluia, renunciar a cada dia o nosso eu, a nossa carne, tudo aquilo que prejudica, né? Porque afinal de contas somos o templo do Espírito Santo. Então vale a pena renunciar tudo aquilo que aborrece a Deus, aleluia, porque Deus tem de melhor para a nossa vida. Aleluia, precisa de renúncia. Quando renunciamos tudo aquilo que aborrece a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aí Deus começa a se revelar para nós. Deus começa a ter uma intimidade mais profunda com quem age dessa forma. Quando se há uma renúncia, quando se há, aleluia, um esforço maior na presença de Deus, nós passamos a ser íntimos de Deus. Jesus tinha quem era íntimo dele, né? Quem eram eles?
Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu ao monte, quem é que Jesus chamava? Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No monte da transfiguração, quem é que Jesus chamou? Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que quem procura sempre, está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Ele passa a ter Deus como seu amigo. Ele já não é chamado mais servo. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. Já não vos chamo de servo, não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas te chamarei de amigo, porque o amigo, ele entra pela porta que é Cristo, Cristo se revela a ele, e Cristo entra na sua vida, aleluia, e faz morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entra pela porta que é Cristo, ele encontra pastagem, encontra pasto verde, aleluia, e Jesus entra na sua vida, e Jesus se revela para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir a Deus, aleluia, porque Deus não desampara. Aleluia. Há pessoas que dizem: saí da igreja por causa de fulano de tal, abandonei ministérios por causa de fulano de tal. Aleluia. Existem vários ministérios por aí. Aleluia. Deus não dá motivo para ninguém abandonar ele. Aleluia. Jesus nunca deu e nunca vai dar motivo para ninguém abandonar ele. Jesus veio na terra, cumpriu o seu ministério, começou o seu ministério com 30 anos, terminou com 33. Foi um ministério curto, mas foi um ministério marcante. Foi um ministério que revolucionou. Foi um ministério de história. Aleluia. Foi um ministério que houve uma grande revolução. E Jesus disse que as obras que ele fez, nós faríamos e a faríamos maiores. Mas por que então que hoje em dia, por que acontece então que hoje em dia não vemos mais milagres acontecer? Hoje em dia dificilmente se vê um paralítico andar, dificilmente se vê um cego enxergar, dificilmente se vê algo extraordinário Deus fazer. Sabe por quê? Porque falta, aleluia, o homem se dispor mais. Falta o homem se dispor mais e crer, aleluia, porque quando o homem em geral, o ser humano, aleluia, o crente, o cristão em Cristo, está de acordo com a palavra de Deus, aleluia, como disse aqui, a responsabilidade maior é de Deus. Ele está de acordo com a palavra de Deus, aleluia, com a vida pautada na palavra de Deus, ele pode ir, aleluia, que Deus garante o milagre. Ele pode ir orar o paralítico, que o paralítico vai ser curado, porque a responsabilidade maior está nos ombros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas para isso precisa-se estar em conformidade com a palavra. Aleluia. Muitos, aleluia, querem fazer, aleluia, mas sem conformidade com a palavra. Quando alguém está em conformidade com a palavra, ele não precisa temer. Ele não precisa temer, porque o nome de Jesus é quem garante vitória. O nome de Jesus é que levanta o paralítico. O nome de Jesus é quem faz o mar se abrir. O nome de Jesus é quem faz a tempestade se acalmar. O nome de Jesus, aleluia, que o mar se acalma, que a tempestade se acalma. É no nome de Jesus que a igreja do Senhor vai vivendo pela fé até naquele dia nós chegarmos lá. Porque afinal de contas, a igreja do Senhor vive pela fé. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela vive pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aleluia. A Bíblia diz que a cada dia somos entregues à morte. A cada dia somos entregues à morte. Né? Aleluia. Como ovelha ao matador. Da mesma forma que Jesus foi. Né? Jesus um dia foi entregue à morte. Mas ele não, aleluia, não tiraram a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para a sua igreja. Mas um dia ele foi entregue à morte. Aleluia. Assim é a igreja do Senhor. A cada dia é entregue à morte como ovelha muda. Aleluia. Mas a cada dia o Senhor tem um escape. Aleluia. Quando alguém sai da sua casa pela manhã e vai para o trabalho, não sabe se vai sair do portão para fora, não sabe se vai voltar, não sabe
sabe o que vai acontecer quando chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a cada dia, aleluia, Deus está guardando. A cada dia Deus está guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que Deus mais requer da nossa vida, aleluia, chama-se atitude. O que Deus mais requer da nossa vida chama-se atitude, que vem acompanhado de determinação. Aleluia. Quando alguém é determinado, aleluia, um propósito, atitude, determinação ou propósito, aleluia, que acaba dando o mesmo, aleluia, Deus fica incumbido de trazer a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fica incumbido de trazer a vitória quando alguém se dispõe em oração, quando alguém determina em buscar o Senhor, quando alguém se dispõe em preparar a sua vida, quando alguém determina, aleluia, em buscar a sua paz, em se preparar, em se separar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então, ele fica incumbido de dar vitória para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o Senhor, aleluia, glorifico o Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes, né? Aleluia, o Senhor tem feito coisas grandes. E Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com aquele profeta? Aleluia, o profeta Eliseu, a profeta Elias, né? O profeta Elias, que subiu um monte, né? Subiu um monte e disse para Geazi, desce, aleluia, olha para o céu e vê se vem algum sinal. Vê se tem algum sinal de chuva no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Geazi olha, não vê nenhum sinal de chuva. Aleluia. Pela segunda vez, Geazi olha, não vê nenhum sinal de chuva. Aleluia. Mas novamente, Geazi olha e vê um sinal da parte de Deus, do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Era sinal de que a chuva de Deus ia descer. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem para o tempo de hoje representa que nos últimos dias da igreja do Senhor na terra haverá um Pentecoste tão grande na terra, aleluia, que será um despertamento para muitos que estão dormindo. Ainda haverá um Pentecoste tão grande, um avivamento tão grande. Tão grande, aleluia, que muitos que estão dormindo vão despertar e ver que Deus é Deus, e ver que Deus é fiel, e ver que Deus tem promessa, e que a sua promessa não falha, e que a sua promessa é infalível. As promessas de Deus são infalíveis. Quando Deus manda, quando Deus determina uma promessa através de um profeta ou de uma profetisa, de um servo dele, olha como Deus é fiel. O profeta pode até morrer, mas a profecia permanece viva. A profecia do homem de Deus, uma mulher de Deus, quando vem da boca do Senhor, ele pode morrer, mas a profecia não morre. Aleluia, a profecia permanece viva. Aleluia, não sei o que é que Deus te prometeu, não sei se Deus usou alguém para falar com a tua vida, mas quero te dizer, se não foi Deus, não vai cumprir. Mas se foi Deus, pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, pode passar 5, pode passar 20, pode passar 30, mas vai acontecer no tempo dele. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado, e o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Às vezes nós queremos no nosso tempo, nós queremos para hoje, nós queremos para amanhã ou para a semana que vem, mas o tempo de Deus é diferente. Aleluia. Enquanto não chegar o tempo que Deus estabeleceu, a vitória não chega, mas quando chega o tempo que Deus determinou, homem não pode impedir, demônio não pode impedir, barreira não pode impedir, porque o tempo é determinado.
Nunca deixe Deus sair da sua casa. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas não pode perder nunca a presença de Deus na sua vida. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não tiver Deus na sua vida. Porque se o homem ganhar o mundo inteiro e não tiver Deus na sua vida, ele vai perder a sua alma. Mas sem perder a sua alma, por amor a Cristo, vai ganhar. Quem tentar ganhar a sua alma, longe da presença do Senhor, vai perder. Mas quem perder a sua alma por amor a Cristo, ele vai ganhar. Aleluia, porque a sua salvação estará garantida. O bem mais precioso que a igreja do Senhor espera é a salvação das nossas almas. É o bem mais precioso. E o maior evento que a igreja do Senhor, que nós aguardamos, é o arrebatamento, que muito em breve vai acontecer. Enquanto muitos estão dormindo, aleluia, ainda existe o remanescente de Deus que aguarda a sua vinda. Ainda existe o remanescente fiel de Deus que aguarda o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que como foi no dia de Noé, comiam, bebiam, se davam em casamento e faziam tudo que lhes agradava o Senhor. Aleluia, porque ainda não tinha chovido sobre a terra. Isso não acontece como hoje, porque arrebatamento só se ouve falar, mas nunca houve arrebatamento. É por isso que muitos estão dormindo, porque como foi no dia de Noé, ainda não havia chuva sobre a terra, mas Noé pregava, construía a arca e pregava a palavra. Durante 100 anos Noé fez isso. Começou a construir a arca com 500 anos e com 600 anos terminou de construir, mas com 500 anos construindo e pregando, aleluia, construindo e pregando, aleluia. Quem sabe para muitos Noé era um maluco, quem sabe para muitos Noé era um fanático, quem sabe para muitos Noé estava ficando caduco. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que acontece hoje, é dessa forma que acontece hoje. Muitos olham e pensam assim, até falam: por que que vai na igreja todo dia? Por que que ora todo dia? Por que que todo dia, aleluia, só fala de Deus? Por que que todo dia só lê a palavra? Porque quem sustenta é Deus, quem guarda é Deus, quem protege é Deus, quem chamou foi Deus, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, o arrebatamento é de Deus, a salvação é de Deus, tudo é de Deus, tudo por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é de Deus, a igreja é de Deus, a noiva do Cordeiro um dia vai se casar com o noivo. Aleluia, porque Jesus não tem meretriz e Jesus não tem amante. Jesus tem uma noiva, aleluia, que precisa se preparar para encontrar com o seu noivo. Quando a igreja do Senhor se prepara, que é chamada de noiva, e no dia do arrebatamento vai acontecer o casamento do século. Casamento do século. O casamento do século em breve vai acontecer. Isso não é história. Isso não é conto, não é conto místico. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso é palavra de Deus que não volta vazia. Isso é palavra de Deus que saiu da boca de Deus, escrita através dos santos profetas, inspirado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esta noite possa nos abençoar, né? Em nome de Jesus. O pastor Ronaldo, em nome de Jesus.